informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 22 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul tem mais de 1.300 nascentes protegidas pelos produtores rurais. Deputado diz que demarcações de terras indígenas devem começar em Sidrolândia. Produção agrícola deve superar a marca de 70 milhões de toneladas em 2023 aqui no estado. Governo espera ampliar lista de frigoríficos que exportam para a China. E a gripe aviária também contamina mamíferos selvagens nos Estados Unidos. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a AgroADL. Ligue 67 3428 1767. AgroADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol com aumento de nuvens essa quarta-feira em Dourados e região. Devido a isso, há possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Calor de 33 graus. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem Dalbor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265 pela arroba do boi gordo e R$ 240 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 69 e a de soja a R$ 142, informou a AgroADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo o empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo.
para a lavoura, é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, bloqueou 25 milhões de reais em recursos de financiamento de 58 proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares. Para verificar quem são os desmatadores ilegais, o banco tem usado dados de monitoramento do desmatamento do MAP Biomas desde fevereiro desse ano. A ferramenta dotada de mapas de georreferenciamento aponta com precisão como está a cobertura e o uso do solo em cada um dos biomas do país. A tecnologia permite detectar diariamente a derrubada de árvores. Menos de 1% de toda a água do planeta é potável e está disponível para consumo. O assunto está estimulando uma profunda reflexão e mudança de postura das pessoas e do setor produtivo. Em Mato Grosso do Sul, o agro tem contribuído com essa mudança. Produtores rurais têm adotado cada vez mais boas práticas e tecnologias para utilizarem de modo mais racional a água e seus sistemas produtivos. Além disso, a FamaSul e o Senar MS vêm realizando um trabalho para identificar e proteger as nascentes nas propriedades rurais do estado. Desde 2020, em parceria com os sindicatos rurais, já foram mapeadas e protegidas 1.373 olhos d'água. O principal instrumento nesse trabalho tem sido a assistência técnica e gerencial. A indicação da presença de nascentes na propriedade é feita durante a primeira visita do técnico de campo. No entanto, a identificação e proteção acontece no decorrer das demais visitas. Para fazer isso, esse profissional passa, antes, por uma capacitação oferecida e certificada pela CNA. Das 1.373 nascentes identificadas nas propriedades rurais aqui do estado, mais de 60%, o equivalente a 834, foram localizadas somente no ano passado, quando o trabalho da assistência chegou a mais de 8.000 produtores rurais do estado. Para esse ano, os trabalhos estão em ascensão e a meta da entidade é chegar até o fim do ano com 2.000 nascentes. Líder da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso, o deputado federal Vander Lobé destacou que as demarcações indígenas no estado devem começar nas terras indígenas de Sidrolândia, onde o espaço é ocupado em grande parte por indígenas da etnia terena. Cabe destacar que o deputado disse que as tratativas ainda são iniciais e que o processo foi tratado junto à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que passou por Campo Grande e esteve em Rio Brilhante no fim de semana passado. O município foi palco de conflitos no início do mês. Segundo Lobé, o caminho é o diálogo. Acho que aqui temos o acúmulo suficiente para encontrarmos saída para a aquisição de algumas áreas de conflito. De acordo com o parlamentar, os trâmites sobre as demarcações devem partir das tratativas já iniciadas anteriormente pelo governo federal. Evidente que as conversas com o governo federal é para que este possa pagar, indenizar e amenizar o sofrimento dessas etnias indígenas, finalizou o Vander Lobé. Integrantes do governo esperam que, durante a viagem do presidente Lula à China, autorize a mais frigoríficos brasileiros a exportarem para aquele país.
Desde 2019, a China não consegue novas certificações para que empresas brasileiras possam exportar carnes bovina, suína e de frango. Portanto, segundo membros do governo Lula, esse será o principal tema a ser destravado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, cujos representantes, incluindo o ministro Carlos Fávaro, embarcaram para a China na segunda-feira. A negociação já foi iniciada. Antes mesmo da comitiva de Lula ir à China, o governo do principal parceiro comercial do Brasil pediu uma lista com os frigoríficos que, segundo o Ministério, cumpriram os requisitos para ganhar a autorização de exportador. Hoje são cerca de 100 empresas com essa permissão. O governo brasileiro ainda não tem uma estimativa de quantos frigoríficos podem receber o aval de exportador. No entanto, tem recebido sinalizações de que, durante a visita de Lula, a China voltará a conceder esse tipo de licença. Além de Lula e membros do governo, a comitiva para a China terá 102 empresários convidados pelo Ministério da Agricultura, sendo a maioria, 64, do setor de carnes. Mato Grosso do Sul, nesse ano, deve superar a marca de 70.570.000 toneladas. Os números são da equipe de estatística da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Caso a soma se concretizar, o volume será 10,5% superior ao apurado no ano passado, números que representam forte recuperação do setor rural após 3 anos em queda na produção. Segundo o levantamento, a cana é o produto com maior impacto no volume de produção agrícola, devendo atingir 44.700.000 toneladas, aumento de quase 10% em relação à safra passada, sem registrar variação na área plantada. Em seguida aparece a soja com 13.110.000 toneladas, aumento de 53,5% em relação ao volume colhido com o grão no ano passado e área 3,6% maior. Com relação à pecuária, o setor de frangos deve apresentar maior aumento no plantel de um ano para o outro, passando de 150 milhões para 247 milhões de cabeças, variação de 64%. Aumento previsto também no rebanho suíno, de 1.662.000 para 1.700.000 cabeças, ou mais 3,3%. Em contrapartida, a produção do milho deve fechar em 11 milhões de toneladas nas primeiras e segundas safras, redução de 14% em relação ao volume da safra anterior e pequena queda de 1% também na área plantada. O rebanho bovino deve ter ligeira queda, 2,8%, passando de 18.300.000 cabeças para 17.800.000. Cerca de 40 médicos veterinários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, Serviço Oficial de Defesa Sanitária do Estado, participaram de um treinamento sobre influenza aviária e doença de Newcastle, no auditório da Superintendência de Agricultura no Espírito Santo. O curso teve duração de 2 dias. Inicialmente restrito a aves comuns e aves selvagens, a transmissão da gripe aviária para mamíferos selvagens foi confirmada pela primeira vez no início de maio de 2022 no Canadá e alguns dias depois nos Estados Unidos. As detecções foram em grupos de raposas vermelhas selvagens. Um novo estudo de coautoria de cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos descreveu as detecções de doenças devido à infecção natural com a gripe aviária de alta patogenicidade H5N1 em mamíferos terrestres selvagens nos Estados Unidos. A atenção na segunda-feira se voltou para o feijão preto. Já era esperado para os primeiros dias de março
mas a primeira reação mais consistente de preço aconteceu ontem e foi com os comerciais. Feijão preto, que até meados da semana passada alcançava no máximo R$ 270, foram vendidos por até R$ 300 ou R$ 305. 6 pessoas que eram mantidas em condições análogas à escravidão em uma carvoaria na zona rural de Candeias, no sul de Minas Gerais, foram resgatadas na última sexta-feira. A informação só foi divulgada na segunda-feira pela Polícia Civil, que realizou a operação em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego e apoio da Polícia Militar Mineira. Conforme as autoridades, dentre os empregados, um tinha apenas 16 anos e outro era um homem de 60 anos. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frentes parlamentares Brasil, China e BRICS são relançadas. O objetivo é estreitar laços entre países. Estreitar os laços entre o Brasil e os países que compõem os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é a missão das frentes parlamentares Brasil, China e BRICS, que foram relançadas nessa legislatura. O deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, presidente de ambas as frentes, disse que com relação à China, principal parceiro comercial do Brasil, é preciso aprofundar a relação bilateral, inclusive com transferência de tecnologia. E quanto aos BRICS, Pinato ressaltou sua importância no cenário mundial. O PIB dos BRICS é maior do que o G7, né? O número de população também. Então o que precisa, na verdade, é o Brasil dar mais ênfase a essas novas oportunidades. Não que o BRICS vai resolver o problema do Brasil, mas é uma ponte, como é o Banco Mundial, como é outras fontes de financiamento, de investir em projetos estruturantes, meio ambiente, projetos sustentáveis, para que possamos, de certa forma, tirar uma vantagem, né, financeira para o nosso país e ter projetos, de certa forma, que possa gerar emprego e renda aos brasileiros. O deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, secretário-geral das frentes Brasil, China e BRICS, destacou o caráter diverso, sem ideologia partidária dos grupos. Acho que dentro do Congresso Nacional a gente tem que cada vez mais fazer esse estreitamento com os demais países com a relação diplomática. É uma frente parlamentar que não visa a questão política de direita ou de esquerda, composta por vários parlamentares. O presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Law, disse ter boa expectativa para a visita do presidente Lula ao país no fim do mês e afirmou que as frentes poderão promover discussões mais amplas com o parlamento chinês, que tem 3.000 deputados. Eu acho importante o Congresso Nacional, através das frentes parlamentares, terem discussões mais amplas, um pensamento mais moderno e também essa visão internacional do que realmente está acontecendo no mundo. Além de ter essa relação comercial muito boa entre os dois países, tem uma relação também de diplomacia, uma relação de respeito, uma relação de amizade, e o ano que vem vai se completar os 50 anos das relações
diplomáticas entre os dois países. A China é a principal parceira comercial do Brasil. Só no ano passado, o total de exportações e importações entre as duas nações foi de 800 bilhões de reais. O ministro conselheiro da Embaixada da China, Jin Hongjun, participou do evento de lançamento das frentes e disse que a visita de Lula a seu país deverá ser coroada de sucesso e que espera que as frentes parlamentares continuem seus esforços em prol dos laços de amizade entre os dois países. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.